perguntas. Então, vocês que estão assistindo poderão participar nesse segundo momento, certo? Então, inicio agora aqui a apresentação do trabalho. Aquele problema chamado celular, o uso do celular como ferramenta de ensino e aprendizagem, da doutora Sandra Beltrán Pedreiros, do mestre Luciano Bergamo e do doutor Jones Godin. Olá, sou a professora Sandra Beltrán Pedreiros e, junto com o professor Luciano Bergamo e o professor Jones Godinho, desenvolvimos a pesquisa intitulada Aquele problema chamado celular, o uso do celular como ferramenta de ensino e aprendizagem. Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação e da internet, o celular tornou-se um equipamento portável comum na população e no âmbito escolar. E é justamente a presença do celular na escola, nas mãos dos alunos, o que tem gerado desconforto e conflitos ao ponto de considerá-lo um problema. Contudo, o Programa Nacional de Informática na Educação vem verificando desde os anos 90 os avanços na apropriação das TIC nas escolas do Brasil. Os resultados dessas pesquisas revelam que, se bem as escolas possuem mais computadores e melhorou a conexão à internet, esta ainda não é de uso democrático. Os professores têm sido capacitados para aprender a usar os equipamentos, porém, sua formação disciplinar e especialista não são suficientes para reestruturar sua prática para um pensamento policêntrico e uso de metodologias ativas nas que essa nova tecnologia seja incorporada na escola, que deveria ser mais atrativa e multifuncional para um estudante que, em sua maioria, é nativo digital, criativo e curioso, e assim ultrapassar as barreiras de inclusão digital na escola. Esse contexto na educação revela uma problemática em que o celular ganhou espaço no universo do aluno até para aprender mais sobre o estudado na escola, criando com frequência desconforto nos professores, que por vezes demonizam o uso do celular na sala de aula e esquecem que a melhor estratégia é usar esse inimigo, entre aspas, a seu favor. Mas quais as competências tecnológicas e pedagógicas do professor no uso do celular como ferramenta de ensino e aprendizagem? Esta pesquisa objetivou justamente analisar esse fenômeno. Para desenvolver a pesquisa indutiva de caráter descritivo e qualitativo, foi elaborado um questionário de opinião pública anônimo que foi distribuído por redes sociais. O questionário continha 17 questões objetivas, 10 para caracterizar os professores participantes, 3 que avaliavam os conhecimentos e habilidades do uso dos professores em ferramentas TIC, a infraestrutura, a política da escola e o apoio técnico que eles recebiam, e 4 sobre o uso do celular em sala de aula. Participaram da pesquisa 107 professores, 41 homens e 66 mulheres, de todas as regiões do Brasil, porém com predominância das regiões Norte e Sudeste e da rede pública do ensino básico. Das áreas do conhecimento declaradas pelos professores como de formação e de trabalho, 74,8% deles declararam ser formados nas áreas de biológicas, humanas e exatas. E 73,1% declararam trabalhar em um ensino nessas três áreas. Sobre as competências e habilidades do professor, sobre um conjunto de tecnologia de informação e da comunicação sugeridas no questionário, os professores reconheceram ter muita habilidade no uso do celular, o PowerPoint e o e-mail, ferramentas extremamente de rotina dentro do dia a dia da pessoa, não somente no ambiente escolar. Reconheceram ser habilidosos no uso do celular, YouTube, Datashow, o Word, o Facebook, o WhatsApp e no Maps. Ferramentas que não exigem grande conhecimento, além de poder abrir e localizar as informações. Um conhecimento de uso básico para o OneDrive, o Excel, a criação de formulários, o uso de software educativos e de jogos virtuais e do Instagram. Ferramentas que implicam um pouquinho mais de uso, porém, o uso deles está limitado simplesmente ao processo de consulta e não em momento algum de criação.
Por último, se declararam pouco habilidosos ou inhabilidosos em aquele conjunto de ferramentas que exige um processo de criação ou desenvolvimento de algum tipo de projeto. Enquanto à política, infraestrutura e apoio técnico da escola para os professores, é importante lembrar que a maioria dos professores que participaram na pesquisa eram professores de escola pública do ensino básico. E fica claro que as ferramentas das tecnologias da informação e da comunicação, entre elas o celular, não encontram espaço por falta de política e infraestrutura na escola, como lhe indica aqui a resposta em que o criar sites, usar o Skype, os jogos virtuais, o celular e o Instagram não podem ser usados porque não existe uma política e uma infraestrutura, estas são precárias. Existe uma política aceitável e uma infraestrutura precária para o uso do YouTube, o Facebook e os softwares educativos. Isto muito mais relacionado à presença de internet ou não dentro da escola. E por último, existem políticas e infraestruturas muito boas para o data show, e-mail, o WhatsApp e o Office, que são ferramentas que efetivamente não precisam de internet na maioria dos casos ou são usadas em um celular a uso pessoal e não como parte do trabalho na escola. É importante também verificar que somente 46,3% dos professores receberam algum tipo de capacitação ou treinamento e somente 33,3% das professoras receberam essa mesma capacitação ou treinamento no uso de tecnologia da informação e da comunicação. Novamente destacando de que esse tipo de treinamento é só para aprender a usar o equipamento. Enquanto o apoio técnico que eles possuem dentro da escola, se observa que na rede pública para o ensino básico, esse apoio é nenhum ou precário, na maioria dos casos. E somente nessa mesma rede pública tem um certo grau de aceitável, bom ou muito bom para o ensino superior. Situação completamente contrária ao observado na rede privada, onde o ensino básico e o ensino superior possuem níveis de aceitável, bom e muito bom, enquanto o apoio técnico para o trabalho com tecnologias da informação e da comunicação. Desse conjunto de aplicativos disponíveis para ser usados com o celular dentro de sala de aula, foi indagado quais deles já tinham sido trabalhados pelos professores na sala de aula com os alunos. Desses, somente o YouTube, o Google, os sites e o WhatsApp foram utilizados em mais de 50% dos casos. Ferramentas que são bem simples, porque são basicamente de busca, mas não de desenvolvimento de processos, trabalhos ou alguma coisa similar. Já ferramentas ou aplicativos como o Maps, o Kahoot, o próprio Facebook e o Instagram são pouco utilizados dentro de sala de aula e no celular, porque muitas escolas são bloqueados o uso do Facebook e o Instagram, por exemplo. E o celular? Qual é a opinião do professor? Considera uma ferramenta amiga ou inimiga? Bom, 69,2% dos professores considera que usar o celular em sala de aula é uma ferramenta muito criativa para os alunos ampliarem suas pesquisas. 22,4% dos professores consideram um problema para captar a atenção dos alunos por conta de estar usando o celular. 18,5% professores acham uma ferramenta interessante para que o aluno consiga fazer revisão do conteúdo e realizar tarefas. E 15% dos professores acham o celular difícil para o ensino-aprendizagem. De qualquer forma, ainda que o professor considere interessante trabalhar com celular em sala de aula, 78,5% dos professores dizem que tem uma dificuldade pela falta de internet na instituição. E às vezes a instituição pode ter internet, mas ela não está disponível para os alunos. Um outro problema é que 62,6% dos professores declararam que na instituição onde trabalha está proibido o uso do celular pelos alunos. 44,8% consideram que eles não têm tempo suficiente para preparar as atividades trabalhando com o celular. E isso inviabiliza estar utilizando o celular como ferramenta de ensino-aprendizagem. Também, 43% reconheceram ter falta de competência e habilidade no uso dos aplicativos que poderiam ser trabalhados no celular dentro da sala de aula. E outro 43%
considera que é difícil controlar a turma durante a atividade pelo uso do celular. Então, existe uma incompatibilidade entre o que a escola oferece e o que o aluno tem e o que o professor pode realmente trabalhar. Então, como ficamos? Podemos resumir a pesquisa nas seguintes situações. Persiste a resistência no uso do celular como ferramenta pedagógica nas escolas. Falta internet para realizar as atividades. As escolas, quando têm internet, não liberam o acesso à internet para professores, menos ainda para os alunos. Falta capacitação para os professores e as competências e habilidades pedagógicas desenvolvidas pelo professor foram desenvolvidas no cotidiano. E o celular é uma fonte de distração para os alunos, e isso na maioria das instituições de ensino e por muitos professores termina sendo uma das excusas mais importantes para não usar o celular. Em conclusão, podemos dizer que o celular como ferramenta de ensino-aprendizagem não faz parte do cotidiano dos professores. E as competências pedagógicas digitais multiplataforma dos professores somente serão desenvolvidas quando inseridas em políticas públicas efetivas. Não é suficiente com que as escolas recebam equipamentos. Não é suficiente com que os professores aprendam a usar o equipamento. É necessário, desde o processo de formação do professor, juntar todas essas bondades e enxergar no celular uma ferramenta extremamente flexível e viável para desenvolver os trabalhos. Nesta época de pandemia, a pesquisa se viu um pouco comprometida em relação ao seu tamanho da amostra, porque justamente os professores, as escolas, tiveram que fechar. Mas foi justamente a pandemia que deixou em evidência a importância do celular no processo de ensino-aprendizagem. Os professores tiveram que desenvolver rapidamente habilidades no processo de ensino remoto. E hoje, por conta da pandemia, é um mecanismo mais seguro para poder ensinar. Então, esta pesquisa terminou revelando que efetivamente o celular é uma ferramenta muito versátil, mas falta esse processo realmente de habilidade pedagógica digital do professor. Se eu repetisse esta pesquisa no próximo ano, quizá a resposta dos professores seriam levemente diferentes, porque a experiência deles ao longo deste ano, desse tempo de pandemia, vai fazer eles entender que o celular efetivamente é uma ferramenta muito útil, que eles sim conseguem trabalhar com o celular e que os alunos podem sim utilizar o celular em sala de aula de uma maneira organizada, criativa, produtiva, que leve efetivamente à aprendizagem. Pelo demais, obrigada. Então, neste momento, nós abrimos para que vocês possam fazer as perguntas aos autores. Alguém gostaria de começar fazendo alguma pergunta? Ô, André, Oi? tudo bom? Aqui é o Mário. Deixa eu fazer uma pergunta para os pesquisadores. Vocês falaram a questão do uso do celular em sala de aula, né? Vocês, por acaso, observaram que vocês falaram que a maior parte da participação foi o público do Sudeste, né? Toda essa questão. Especificamente no estado de São Paulo, existe uma lei específica que proíbe o uso do celular. Entretanto, inicialmente a lei proibia o uso do celular de qualquer modo em sala de aula, inclusive, se eu não me engano, é uma lei de 2007. Depois essa lei foi reformulada, então a partir de 2017 essa lei autoriza o uso do celular em sala de aula para fins pedagógicos. Vocês observaram, por acaso, essa questão se existe esse tipo de lei também nos estados dos participantes da pesquisa ou não? Porque, às vezes, isso iria influenciar também em uma das questões de vocês. Não sei se deu para entender a indagação.
Ok, sim, embora foi feita uma pesquisa através de um questionário que foi enviado pelas redes sociais, a gente verificou, sim, que existe legislação em quase todos os estados, de uma maneira específica, para não usar o celular ou estar proibido o uso do celular em sala de aula. Mas também encontramos algumas narrativas de os próprios pais permitirem que seus filhos usem o celular, né? mas para ter um controle sobre o que o filho está fazendo na escola. É um pouco mais por esse lado. Agora, os professores também narraram, e dentro do questionário tem um dos itens que perguntamos em relação a isso, se existe algum tipo de regulamento dentro da instituição que proíba ou permita o uso do celular. A maioria deles falou de que está proibido. Tanto 62% falou que estava proibido por lei, portanto, por isso não era utilizado. Agora, muitos professores também, dentro do questionário, respondiam a narrativa mesmo, comentando que, ainda que existe essa proibição, a escola está incentivando pouco a pouco o uso do celular, mas o problema maior é a internet, não a proibição. A proibição é até violada, a lei pode ser até incumprida, mas o problema da internet, esse é um problema maior. Obrigado. Okay. Muito bem. Obrigado, Mário. Obrigado, Sandra. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou digitá-la. Ou vocês preferem que eu fale? Pode falar, Matheus. Fique à vontade para fazer a pergunta oralmente. Tudo bem, eu gostaria de saber, por gentileza, se a Sandra puder nos informar, quais estudiosos vocês utilizaram para elaborar essa pesquisa, esses estudos que vocês fizeram, por favor. Bom, Matheus, a gente trabalhou muito com a questão de o programa de informática na educação, né, que, como eu falei aí no vídeo, desde 1990 está fazendo levantamento, acompanhamento sobre se o Brasil está cumprindo as metas a nível mundial, né, das metas de inserção das tecnologias da informação e da comunicação nas escolas. Então, essa é uma pesquisa que está sendo feita a cada 2 anos, basicamente, que é feito o levantamento. Mas os autores com os que a gente mais trabalhou foi justamente analisando a questão de, por exemplo, a teoria da complexidade de Mohan, porque a gente não considera a educação como um processo direcionar professor-aluno, nem nada, senão a complexidade social, econômica, política, enfim, toda essa situação. A teoria também da aprendizagem. Então, foram vários autores que a gente trabalhou, mas aqui, dentro do trabalho, a gente se concentrou especificamente nessa questão de lo que a própria política do programa está buscando, que, tristemente, ela se limita a verificar de se a tecnologia está chegando na escola e não se ela está sendo efetivamente utilizada para aprendizagem. Então, por isso que a gente faz esse questionamento, né? Não adianta que o professor aprenda a usar um equipamento se ele efetivamente não é gestor de um próprio conhecimento, ele não consegue produzir conteúdo e não consegue levar o aluno também nesse processo de usar esse conteúdo e produzir conteúdos novos, né? Que então é uma questão muito mais complexa. Matheus, eu fico devendo toda a lista de autores, teria que abrir a outra, esta para, mas se o artigo é publicado, lo vas encontrar na publicação, estão todos aí. Muito obrigado, Matheus. Sandra, nós temos uma outra pergunta aqui pelo bate-papo do Hércules. Conhece o WhatsApp Open Online Course? Conheço, experimentei só uma vez, tá? Eu tenho utilizado, eu sou professora do ensino superior, e numa instituição onde está proibido o celular, ensino superior. Mas ainda assim, violei a norma e utilizo bastante o celular. Então, eu trabalho, sim, com os alunos, trabalhei já com os alunos, criar a sala de bate-papo no WhatsApp, desde o mais simples, tudo isso. Algumas produções também deles que foram trabalhadas no YouTube. Utilizo muito
o Facebook, gosto muito de trabalhar com o Facebook, justamente porque permite a formação de grupos, fórum, enfim, uma série de situações. Gosto também muito desse mundo mediático de comunicação através dos memes, então utilizo bastante, eu me comunico muito com meus alunos através de memes, eles gostam de falar carinhosamente, ironicamente também de bruxa, né? Então eu criei um avatar meu de bruxa, e, enfim, eu vou utilizando, eu entro na linguagem deles, tá? Porque se você não entra nessa linguagem também, você não consegue quebrar um conjunto de barreiras que às vezes são criadas simplesmente pelo professor. Isso não significa que eu vá tirar aquela questão importante de certo nível de hierarquia e de respeito que deve existir entre o professor e o aluno, mas eu devo ser um pouco mais amigável nesse processo de me aproximar ao aluno, e isso não tem nada a ver de se são crianças, adolescentes ou adultos, você precisa criar esses mecanismos de comunicação. E se eu utilizei somente, tem aquela questão, você precisa tomar o tempo para ir aprendendo todas essas coisas. Eu gosto de brincar com as pessoas que eu sou de uma idade em que eu aprendi a usar o computador quando eu tive que fazer meu TCC. E eu iniciei com aquele software que se chamava WordStar. Não existia Windows, né? Então, muito Acho que antigo. Tu não sabes, André, o que é isso? Tu não tinha nascido nessa época ainda. Então, então esse tipo de processo que me levou a vida a encarar diferentes tecnologias, eu acho que ajuda muito. E como professores precisamos nos manter atualizados nisso, vivenciar todas essas experiências. Sandra, eu tenho uma última pergunta aqui da Cleide, porque nós temos que encerrar às 14h25 para ter 5 minutinhos de intervalo de uma sessão para outra. Foi solicitado que nós sigamos esse horário à risca, né, para não atrasar as participações. Então, a Cleide pergunta o seguinte: Sandra, após a pandemia, teremos nova visão sobre o celular? Pretende continuar com este estudo? Eu vou só pedir, então, para você ser um pouquinho mais breve nessa resposta para a gente poder fechar, tá? Ok, Cleide, eu pretendo continuar com a pesquisa, sim, e vai ser bom porque vai ter a experiência da pandemia, então os professores vão poder responder com base nisso. E sim, acredito que os professores vão poder realmente mudar a visão sobre o celular, e isso já não vai ser o problema. O próximo título não vai ser o problema chamado celular, sino a solução chamada celular. Sandra, eu parabenizo vocês, autores, né, pela apresentação, pelo trabalho. Muito difícil a gente trabalhar no escuro. Eu acho que esses dados ajudam muito a ter uma perspectiva, né, do uso do celular em sala de aula, como ele é usado, qual é o preparo do professor para a utilização dessa ferramenta, e acredito que tenha sido aí uma discussão que acrescentou muito para todos nós, né? Então, agradeço, e então nós teremos a próxima sessão às 14h30, certo? Então, eu vou fechar meu microfone, minha câmera, e dar 5 minutos de intervalo para que vocês possam ir ao banheiro, tomar uma água, e aí nós retornamos com o próximo trabalho, certo? Muito obrigado e parabéns. Obrigada a todos, muito obrigada. Obrigada a todos. Dando sequência às apresentações, nós teremos agora a apresentação do trabalho Facebook como ferramenta de apoio à aprendizagem, uma análise dos olhares de discentes e docentes sobre essa perspectiva. Os autores são Mário Marcos Lopes, Matheus de Melo Cunha, Cleide Ferreira Camargo. Olá, participantes do 3º Congresso RCI-EAD Internacional e 17º Workshop NPT. Eu sou o professor Mário Marcos Lopes e neste trabalho eu serei o apresentador. Juntamente comigo estão os professores Cleide Ferreira de Camargo e Matheus de Melo Cunha, que assinam a coautoria dessa pesquisa. O tema do nosso trabalho é o Facebook como ferramenta de apoio à aprendizagem, uma análise dos olhares de discentes e docentes
sobre essa perspectiva. Inicialmente, na introdução, nós apontaremos a justificativa, o porquê do uso da temática Facebook e o objetivo. Cada vez mais, nós vemos que as mídias sociais elas têm se tornado elementos constantes na rotina das pessoas. De acordo com informações do relatório digital 2019, 130 milhões de brasileiros possuem perfis no Facebook. E, na maioria das vezes, ela é utilizada para entretenimento, diversão, pesquisas escolares, dentre outros. Assim, a inserção dessas no processo de ensino-aprendizagem, no que diz respeito às atividades escolares e na interação discentes e docentes, ela tem sido objeto de estudo, de discussão e debate de inúmeros autores, desde aqueles que apontam a importância da tecnologia na aprendizagem, desde aqueles que debatem especificamente o uso do Facebook no processo de ensino-aprendizagem, desde a educação básica até o ensino superior. O Facebook é uma forma de contribuir para melhores condições de acesso à informação, à educação e à intervenção social e política, dentre outras dimensões que englobam a cidadania. E não menos importante, a aprendizagem colaborativa, abrangendo as diversas áreas do conhecimento. Diante dessa premissa, o objetivo principal do nosso trabalho é analisar os diferentes olhares daqueles que são os atores no processo de ensino e aprendizagem, discentes e docentes, especificamente do ensino público do interior do estado de São Paulo, quanto ao uso do Facebook, que nós a chamamos de mídia social, como ferramenta de apoio à aprendizagem na ação pedagógica. Para que o nosso objetivo pudesse ser cumprido, nós utilizamos uma metodologia que pudesse observar, né, os diferentes olhares, tanto dos docentes como dos discentes. Para isso, nós utilizamos a pesquisa de campo, que consistiu na elaboração de 2 questionários no Google Formulários, um direcionado aos professores, com 12 questões, e outra direcionada aos estudantes, com 9 questões. Todo o público, né, tanto professores como estudantes, são da rede pública de educação básica da cidade de Ribeirão Preto. E para que nós pudéssemos analisar esses diferentes olhares, nós optamos pela análise. Por conta desses dados levantados e de outros dados que também mostram que a maioria dos docentes já compartilharam algo em suas páginas pessoais sobre conteúdos de sua disciplina, ou que já comentaram em sala de aula informações que viram no Facebook, por conta de todas essas informações coletadas, que estão expressas também no trabalho escrito, e também por meio de outras pesquisas de outros autores, é possível inferir que as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas podem estar mais presentes no cotidiano escolar futuramente, né? E também atualmente, sendo necessário para isso que o educador rompa com os paradigmas tradicionais, uma vez que o Facebook é um instrumento informacional do mundo contemporâneo e faz parte da modernidade. Diante desses resultados, nós podemos tomar como base algumas considerações finais importantes. A primeira, que as mídias sociais elas podem ser excelentes ferramentas de apoio educacional, visto que muitos alunos, que nós chamamos de nativos digitais, possuem esses perfis e estão familiarizados com esse ambiente, porque é um ambiente de fácil interação. Por sua vez, os professores podem utilizar essas para estimular a participação dos alunos dentro e fora da escola, né? Especialmente nesse momento de atividades online, né? E futuramente também como plataforma de apoio ao processo de reforço e recuperação. Também pela pesquisa realizada, é importante perceber que o uso do Facebook como ferramenta, ele permite a criação de um contexto favorável à aprendizagem colaborativa. Por quê? Porque ele oferece múltiplos suportes, né, para promover a interação, o compartilhamento de conteúdo, né, e inúmeras outras ferramentas que apoiam a aprendizagem. E, por fim, vale salientar para que essa ferramenta
ocorra de maneira positiva no processo de ensino-aprendizagem, é importante capacitar, intensificar a formação continuada dos docentes para o uso dessa ferramenta, planejar conjuntamente quais as mídias sociais e quais as ferramentas serão utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, programar atividades englobando diversas ferramentas e recursos disponíveis nas mídias sociais e, por fim, e muito importante, promover o debate entre os atores, seja docentes e discentes, sobre os direitos autorais de materiais publicados e sobre o conteúdo de mensagens veiculadas, dentre outros aspectos. Então, também é importante a questão da ética, né, ao se utilizar essas ferramentas. Eu acho que o trabalho ele traz bastante essa visão, essa contribuição, e realmente, pela pesquisa nossa e de outros autores, nós podemos perceber que o Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio à aprendizagem, desde o ensino, educação infantil, porque tem pesquisas que abordam o uso do Facebook na educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, até o ensino superior. Obrigado a todos. E agora nós temos algumas referências que nós utilizamos nessa pesquisa e que embasam toda a nossa discussão teórica da apresentação e também do trabalho escrito. A todos, muito obrigado. Muito bem, passamos agora, então, às perguntas. Vocês podem enviar oralmente ou pelo chat, pelo bate-papo. Fiquem à vontade. Já temos uma aqui, né, no bate-papo, do Rogério Guzmão. Professor, poderia explicar como, de fato, foi utilizado o Facebook? Quais ferramentas? Rogério, na realidade, o principal objetivo do nosso trabalho era observar a questão do olhar, né, ou da aceitabilidade dos docentes e discentes em relação ao uso do Facebook como ferramenta de apoio à aprendizagem, né? Especialmente neste momento de atividades domiciliares, né, de atividades online, muitas escolas estão utilizando o próprio Facebook como plataforma para postagem de atividades. Então, o nosso trabalho, ele teve muito mais essa questão de olhar, o olhar e a aceitabilidade desses profissionais, né, os professores e alunos, do que, basicamente, alguma ferramenta específica. Entretanto, né, a vasta literatura que aponta sobre o uso do Facebook na educação básica, né, como eu falei, desde a educação infantil até o ensino fundamental, os autores, né, que nós pesquisamos, eles abordam várias ferramentas, por exemplo. Eles abordam a questão do uso do Facebook como uma plataforma de postagem de atividades, né, como também uma plataforma de discussão, assim como a partir de uma determinada temática, alguns autores utilizaram ele como um fórum de discussão, né, onde os alunos puderam entrar, interagir, ou simplesmente alguns autores utilizaram para enviar lições de casa. Então, ao invés de, às vezes, simplesmente passar aquela atividade na lousa, eles utilizaram como uma plataforma para a postagem de atividades. E o que nós observamos na literatura é essas ferramentas, né, essas diversas ferramentas oferecidas pelo Facebook, sendo utilizadas em todas as áreas do conhecimento, né, em todos os componentes curriculares. Tá? Muito bem. Obrigado, Rogério, Mário. Temos uma pergunta também, Sandra Pedreiros. Atividades interdisciplinares foram narradas? E ainda há produção de conteúdo? A sua pergunta, Sandra, na realidade, atividades interdisciplinares em relação, eu não entendi a questão. A Sandra, se você puder. Atividades interdisciplinares desenvolvidas no Facebook foram narradas? Tá. Eu acredito que pelas nossas pesquisas, né, pelos autores que nós olhamos e observamos, então,
desde trabalhos de 2020, extremamente recentes, né, e pesquisamos, fomos fazer uma pesquisa dos últimos 5 anos, né, nós vemos essa questão de... não, essa interdisciplinaridade ela não foi encontrada, tá? Então, na realidade, por exemplo, um determinado autor de 2019, ele trabalhou o Facebook para ensinar educação ambiental na disciplina de ciências. Um outro professor utilizou o Facebook para ensinar espanhol, né, para complementar as aulas de espanhol. Essa questão da interdisciplinaridade, nós não encontramos trabalhos, né, que envolvesse mais de uma disciplina com o uso do Facebook. Muito bem. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu posso fazer um comentário, professor? Claro, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Nosso trabalho, ele se casa muito com a realidade na qual nós estamos vivenciando atualmente, no que diz respeito aos estudos remotos devido à pandemia, né? E o interessante do uso do Facebook, que nós precisamos entender no nosso trabalho, é que ela realmente tem sido, para nós, que somos professores do Estado, uma excelente ferramenta de apoio, né? O Estado de São Paulo, ele desenvolveu um documento orientador para nós 3 somos professores do Estado, o Mário é coordenador, né? E o documento orientador do Estado, a palavrinha-chave do momento em que nós estamos vivendo é engajamento. Buscar o engajamento do aluno, né? E uma forma mais prática para nós buscarmos esse engajamento é o Facebook, né? Engajamento porque você tem o contato direto com o seu aluno, com o seu estudante, né? Da mesma maneira, ela apoia esse engajamento a partir do momento que você promove os êxitos que o aluno consegue atingir no final daquele bimestre. Na escola onde eu trabalho, nós utilizamos o Facebook para a promoção dos alunos que são destaque. Além disso, né, ele é utilizado na nossa escola para divulgação de aulas online, né? Também ele é utilizado, nós utilizamos recentemente para fazer uma reunião de pais, né? É a ferramenta mais prática, nem todos têm, obviamente, né? Mas para nós, nesse momento de estudos remotos, ela está sendo de grande auxílio. Então, a nossa pesquisa, ela só vem a favorecer o momento ao qual nós estamos vivenciando, né? A pergunta da professora Sandra, momentos de aulas interdisciplinares, elas ocorrem regularmente nas aulas comuns que nós temos. Agora, no 3º bimestre, foi uma orientação que nós tivemos na escola de trabalhar de forma interdisciplinar. Eu, por exemplo, trabalho com a Cleide na mesma sala que nós temos, de maneira interdisciplinar, e a promoção disso para o aluno, ela ocorre durante as interações nas aulas do Google Meet, que é igual que nós estamos realizando aqui, né? Mas nós também deixamos registrado no Facebook tudo que nós fazemos, né? Porque é a maneira que nós conseguimos de atingir o aluno, de buscar esse engajamento que é tão difícil, né? Hoje, o olhar para a escola estadual de São Paulo não está tão focada na aprendizagem. Infelizmente, nós todos sabemos o quanto é dificultoso aprender assim, porque falta maturidade no aluno, né? Mas, como sendo o engajamento a palavra do ano, o Facebook ela é uma ferramenta maravilhosa para nós. Agradeço. Passo a palavra. Muito obrigado, Matheus. O Tarek está perguntando a vocês o que deve ser feito para que os alunos vejam que o Facebook pode ser utilizado como uma ferramenta de auxílio na aprendizagem e não apenas como uma rede social. Eu acho que é interessante essa visão e essa pergunta, inclusive o próprio dado das nossas pesquisas apontaram isso, né? Uma das questões foram para que os alunos utilizavam o Facebook, né? E a maioria dos nossos alunos, né, que responderam a questão, ou seja, 63%, apontaram o Facebook como entretenimento, sendo os estudos 13%,
né? Então, acho que, na realidade, o Facebook foi criado com essa intenção de interação, de descontração, né? Mas eu acho que precisa realmente de um trabalho do docente junto ao aluno, né? Para que também essa ferramenta possa ser utilizada para esse fim. O próprio Facebook, ele divulgou um documento que dá orientações para o uso da plataforma, né, da rede social na educação, né? Existe um documento específico do Facebook que orienta nesse sentido, mas eu acho que vai necessitar ainda dessa mudança de visão, né, dos alunos, por parte dos alunos, de ter o Facebook não apenas como uma ferramenta de entretenimento, mas uma ferramenta também de aprendizagem, né? Então, eu acho que o trabalho do professor nessa questão da conscientização e de tudo mais, ele é muito importante, né? Especialmente, como o Matheus falou, nesse tempo em que nós estamos vivendo a questão das atividades domiciliares, né? As escolas, o Estado propôs atividades online, ele deu um suporte mínimo, mas a escola também precisava ter a sua plataforma de apoio à aprendizagem, né? E uma delas, muitas escolas estão utilizando o Facebook, né? Pela facilidade de acesso, de layout, muitas operadoras, né, disponibilizam o Facebook ilimitado, então é mais um incentivo para que ele possa ser utilizado na educação. Entretanto, há necessidade dessa visão que os alunos têm inicialmente do Facebook. Não sei se o Matheus ou a Cleide quiser complementar. Eu acho que é isso, Mário. É isso que a gente se propôs a discutir. O que soa talvez estranho é com relação ao título do trabalho, né, que às vezes vai causar estranhamento se é possível aprender com o Facebook, né? Talvez o estranhamento esteja nisso. E a gente precisa compreender que é uma ferramenta, desculpe, uma ferramenta de apoio, para a promoção de um vídeo, para o compartilhamento de um texto, de uma reportagem, né? É esse sentido que nós trouxemos na nossa pesquisa. Como que o Facebook pode vir a colaborar na interação entre professor e aluno, nessa busca ativa que nós devemos realizar constantemente para que o aluno fique engajado na escola. O engajado é ele estar presente. O Estado entendeu como engajado, pessoal, que o aluno não pode abandonar a escola. Esse é o engajamento que o Estado quer, né? O aprender, o tempo todo, ele menciona a nós que o aluno vai recuperar essas aprendizagens futuramente, no momento em que nós voltarmos aos estudos regulares presenciais, né? Mas, enquanto não, o engajamento está, o aluno pertence à escola, ele está com a escola, a família está entendendo a importância dele estar conosco, né? É essa questão que nós estamos lutando aí diariamente nas instituições estaduais. Muito bem, obrigado. Temos mais alguma pergunta? Só um comentário aqui da Eliana, né? Ela fala que no Paraná os professores do estado devem ter no máximo utilizar o WhatsApp, além do o Classroom, né? Que também o estado de São Paulo, ele também sugeriu também o uso do Classroom, né? Inclusive com patrocínio de dados aos alunos, né? E nenhuma outra ferramenta além do Classroom. Tudo é preciso ficar registrado. Mas o Facebook também fornece esse registro, né? É possível também você ver quem acessou, quem fez download. Então, ele também oferece essas outras ferramentas que também oferecem esse registro, né? E realmente precisamos ultrapassar o caráter de correio dessas redes sociais e transformá-las em ferramentas de produção de conteúdo, né? Como a Sandra aqui fala, né? Eu também acredito que o Facebook ele vem muito bem ao encontro do que a própria BNCC fala, né? Transformar o aluno de simples receptor de conteúdo, mas também produtor do conteúdo, né? É uma das competências previstas na BNCC e respaldada pelo currículo paulista, né? Isso, eu trouxe aqui as perguntas, mas há algumas contribuições aí no bate-papo, né? Sim. À vontade, vocês, autores, para recuperar esses comentários, desenvolver, né? Eu gostaria também de fazer uma pergunta, nós temos mais 3 minutinhos.
Há estudos que apresentem uma revisão na literatura de boas e más práticas educacionais sobre o uso dessa ferramenta e outras mídias sociais na educação formal? Vocês conhecem algo nesse sentido? André, pelos trabalhos que nós pesquisamos, né, como eu falei, dos últimos 5 anos em relação ao uso do Facebook, todos os trabalhos apresentam boas práticas em relação a essa plataforma, né? Ou seja, ao ler o trabalho e chegar à conclusão dos diversos trabalhos que nós pesquisamos desses últimos 5 anos em relação ao Facebook, como eu falei, desde a educação infantil, porque tem trabalhos que abordam a questão do Facebook na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós apenas encontramos bons relatos, tá? Do uso dessa ferramenta na educação. Entretanto, nós sabemos que é importante um cuidado e um olhar, né, ao utilizar essas ferramentas, né? Porque muitas vezes o privado se confunde com o particular e o aluno pode ter essa confusão. Então, alguns detalhes precisam ser observados. Mas, nesses trabalhos que nós observamos, assim, não tivemos nenhum mau relato, vamos dizer, sobre o uso do Facebook no processo educacional, né? Além do que eu falei, e além de alguns cuidados que eu também mencionei nas considerações finais, né? Ou seja, o olhar dos docentes sobre que ferramentas vão utilizar, como se dará, né, a utilização dessa plataforma, a questão do próprio direitos autorais, que precisam ser observados também, né? Todos esses detalhes que foram apontados, tá? Muito obrigado, Mário. Eu tenho mais uma pergunta, mas a gente tem seguido o tempo à risca aqui, para não atrasar mesmo o evento, né? Então, depois vocês fiquem à vontade para responder no bate-papo, tá? Mas agradeço aí a colaboração de vocês e aproveito para parabenizá-los também pelo trabalho, né? Sem dúvida, muito importante para a gente ter alguns caminhos, né? Para usar essas ferramentas e incorporar isso à nossa prática pedagógica. Então, agradeço a vocês e aos participantes, certo? Fiquem à vontade para responder aí pelo bate-papo a pergunta do Vâner. Tá, já vou responder aqui. Até já. Dando continuidade à nossa sessão de comunicações, teremos agora a apresentação Gestão de Inovação Tecnológica como ferramenta facilitadora na aprendizagem de idosos no atendimento virtual em instituições bancárias, da Daigiane Souza Gonzalez, do Luiz Fernando e do Reinan Abreu, coordenador de Educação à Distância no GT-EAD, EGPA e Laboratório de Inovação EGPA da Escola de Governança do Pará. Me chamo Daigiane Almeida Oliveira, tenho 20 anos de experiência bancária, sou graduada, minha primeira graduação é em Pedagogia, tenho habilitação em Educação Especial e Educação Inclusiva. Tenho MBA em Gestão de Pessoas e Processos Gerenciais. Hoje trabalho em uma instituição financeira, nas salas de autoatendimento, atendendo o idoso e vendo as suas dificuldades com a tecnologia, com a inovação, e a preocupação em eles não saberem, não terem acesso ao aprendizado digital. Então, a metodologia foi aplicada no questionário por 50 idosos, sendo 35 mulheres e 15 homens, entre 60 e 74 anos, que é como classifica a OMS o idoso. O período foi entre janeiro e março de 2020, deste ano. Desses usuários, 35 eram mulheres, sendo que desses 35, 90% delas
moravam com seus familiares e proviam a renda, o sustento dessa família, em média 2 salários mínimos. Os outros 20% eram viúvos, 10% divorciados, outros 10% solteiros. O dado interessante é referente ao grau de escolaridade desse idoso. A média de escolaridade era de quase 20% eram analfabetos. 60% havia concluído o ensino, que antigamente era o ensino médio. E o restante ou tinham concluído o ensino médio ou tinham nível superior. Quando questionados sobre o uso, a inclusão digital, 90% deles tinham dificuldade em usar a tecnologia, ou por conta de medo, ou por conta de não acreditar na tecnologia, ou por realmente não saber. Os 90% todos foram questionar, nos disseram que o grande problema estava em não saber usar, não ter conhecimento para usar. A questão do aprendizado, problema da cultura do estudo sobre a questão digital, marketing digital. Quando questionaram sobre qual o impedimento, porquê disso, muitos deles eles não tinham acesso, ou não tinham visto, ou realmente não acreditavam. Em média, 90% deles. A maioria deles eram utilizados através de smartphone dos filhos, dos sobrinhos e de pessoas que cuidavam. Muitos deles gostariam de saber, porém não tinham acesso, em média 10%. Baseado nisso, baseado numa pesquisa exploratória, baseado nos relatórios que nós temos, nas pesquisas feitas em material científico, dissertação, percebemos o quanto é importante o aprendizado digital, levar isso para o idoso, seja numa busca de uma discussão, seja no EAD, seja em cartilhas educacionais, qualquer forma de aprendizado, qualquer forma de troca de informação. Muitos deles falavam sobre a questão física, a questão emocional, que também foi objeto do nosso estudo. 90% deles tinham problemas de visão, tinham problemas de físicos, tinham problemas de tremor nas mãos. Isso tudo invalidava para eles o uso da tecnologia. Era como uma barreira, a forma como eles podiam utilizar o corpo e a tecnologia, impediam que ele acreditasse também nisso. Este artigo ele veio para colaborar e incentivar uma área pouco conhecida, pouco trabalhada, a interação da tecnologia, a inovação e o aprendizado do idoso. Hoje, o nosso idoso, ele é uma grande parte da população. A gente aproveita o novo normal para falar da nossa era digital, do conhecimento disso. E para ele, hoje, muitos deles precisaram usar a tecnologia, fizeram disso parte da sua vida, mesmo com pouco conhecimento. Para isso, é preciso inserir na educação, inserir no modelo de aprendizagem, de qualquer forma, seja ela EAD, seja ela uma plataforma de aplicativo, seja ela de uma tecnologia, seja ela numa discussão presencial, onde o idoso possa pertencer a isso, possa acreditar nisso. Ele precisa estar incluído, como dizia Paulo Freire, ele precisa participar dessa troca de informação. Ele precisa se incluir nesse debate, dizer o que precisa, o que falta, o que necessita, como isso podia funcionar para ele. Acreditar que a tecnologia faz parte da vida dele. Acreditar que a tecnologia não serve só para socializar, mas serve para interagir, para fazer pagamentos, para trabalhar, para fazer qualquer tipo de coisa e ele se sentir ativo. O idoso hoje no Brasil caminha junto com a evolução tecnológica e digital. Nós temos um grande aumento, um grande volume de idoso e que hoje precisa usar a tecnologia muito mais que antes. Então, para isso, a proposta do artigo é estudar e fazer acontecer uma forma de interação entre a tecnologia, entre a educação, a aprendizagem e o idoso. A minha experiência bancária verifica hoje que nós temos acesso direto com os jovens. A interação deles com as tecnologias, as ferramentas, são muito práticas. E isso distancia o idoso, porque a linguagem é diferente. O que foi proposto? Foi proposto mudar essa linguagem, adequar essa linguagem, inovar.
buscar amparo para que o idoso entenda e se relacione com essa ferramenta. Hoje, o jovem consegue interagir com uma inteligência artificial diferente do idoso, porque o idoso precisa de respostas diretas, pergunta para que ele faça que sejam respostas diretas, que não sejam respostas fechadas. Ele precisa de um aplicativo de inovação que seja associado a ele, à idade dele e como ele vê a tecnologia. Nas pesquisas, vimos que nós já temos alguns aplicativos, alguns aparelhos, mas nada direcionado para o idoso. A proposta do trabalho é ativar, criar alguma coisa para este público, direcionar especificamente para esse público, que ele possa fazer a interação, gerar um aplicativo, gerar uma forma de inteligência artificial que possa dar respaldo para esse idoso, para que ele possa se reconhecer, que ele faça parte desse programa, que ele faça parte disso. Esse trabalho é só um pontapé inicial, visa buscar melhores experiências, mais qualidades de perguntas, mais interações com idosos e também implantar, estudar, trocar experiências com eles para que nós possamos inovar, trazer tecnologia e o aumento do aprendizado e inclusão para esse idoso. Agradeço a participação no Congresso, a RCI e GPA, pela abertura desse projeto que possa ser amplamente divulgado. Nós precisamos muito dessa tecnologia, desse avanço digital. A gente precisa atingir o idoso e essa é uma forma muito legal de se chegar. Agradeço a participação, agradeço as pessoas que leram o meu trabalho, agradeço quem levar adiante, agradeço quem divulgar. Então, para todas as pessoas que nos acompanham o Congresso, fazem parte de tecnologia ou não, mas têm boas ideias, a gente fica à disposição, podem mandar, eu agradeço. Eu fico muito feliz que todos possam enviar. Desde já eu agradeço. Obrigada. Então, abrimos agora para perguntas para a autora, para os autores. Alguém gostaria de começar perguntando? Bom, nesse caso, então, começo eu, certo? A autora está presente? Eu acho que nós não temos nenhum dos autores presentes aqui. Então, nesse caso, eu abro para que vocês possam discutir o trabalho entre vocês, nós podemos fazer uma discussão, ou esperamos a próxima apresentação às 15h30, certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o trabalho? Todos me ouvem, né? Professor, eu gostaria de falar que é um público pouco visado nas pesquisas, né? E realmente precisa de uma metodologia específica para atendê-los. Eu fiquei muito encantada com essa iniciativa dela, porque eu não tinha essa visão em relação às dificuldades dos idosos, porque sempre eles têm um acompanhamento de algum familiar, né, o que lhes tira a autonomia diante até da administração financeira, né, neste caso específico. Eu gostei muito e agradeço. Realmente, Simone, é um trabalho bem interessante, né, porque trabalha especificamente com esse público que, sem querer generalizar, né, muito perigoso nós incorremos aqui em generalizações, mas é um público que apresenta um pouco de resistência à tecnologia, né, em geral. Então, é interessante nós termos uma pesquisa com esse recorte, né. O Hércules está comentando que fez uma pesquisa sobre idosos analfabetos e a pandemia, o relato dos seus professores, e que o tema é bastante complexo, complicado, né?
A Ilma também elogia aqui, muito boa linha de pesquisa, uma vez que a população brasileira tem a tendência a se enquadrar nesse público, né? Então, é um trabalho com um tema bem restrito, né? Não é tão amplo, tão genérico, e acho que acaba acrescentando bastante para nós, né? Aí você fez uma pergunta bem complicada para mim, Matheus. O que será que gera essa resistência? Aí eu não sou pesquisador da área, né? E aí minha contribuição entra no campo do achismo, né? Acho que a própria geração, o fato de ter sido formada com uma cartilha e não na tela de um computador, na tela de um celular, a experiência de letramento, de alfabetização e letramento ter sido diferente, né? Hoje, os pesquisadores falam muito na palavra letramento, que entrou aí em voga na década de 80, mas outros autores, como a Rojo, que eu estou lendo aqui, né, Multiletramentos na Escola, deixa eu só ver se eu enquadro na minha câmera, fala em multiletramentos, né, que nós estamos interagindo não só com diversos tipos de produção cultural, mas também com diversas linguagens, e essas linguagens não só não são lineares, mas são concomitantes, né? Veja, nesse momento eu estou interagindo com uma câmera, com um bate-papo, ao mesmo tempo eu tenho que transitar entre esta tela e a outra, né, da plataforma do Congresso, e mais uma, que é a tela do vídeo, e para esse público que já cresce com essa relação com a tecnologia, é claro que essa relação vai ser diferente, né? A partir do momento em que nós temos um público que foi alfabetizado, que teve todo o seu letramento construído de uma outra forma, no meu ponto de vista, e como eu digo, né, ressaltando que é um achismo, acho que a gente vai ter dificuldades mesmo, né? Muitos se interessam, muitos gostam de se colocar a par das discussões e utilizar as ferramentas tecnológicas, e outros têm resistência, né? André, posso fazer um comentário? Claro, Sandra, fique à vontade. Então, André, eu li há pouco tempo atrás uma matéria do jornal da Europa, mas exatamente da Espanha, que falava que justamente pela situação da pandemia, os idosos estão passando a se conectar muito mais, porque encontraram que, além de que era a única maneira em que eles podiam manter esse contato da comunicação propriamente dita com sua família, as crianças acostumadas a se relacionar com os avós e as crianças que são digitais, nativas, foram as que passaram a ensinar aos avós o como se conectarem e trabalharem em um celular, por exemplo, para poder estabelecer essa comunicação entre jogos e brincadeiras. Tá? E eu já vi algumas postagens aqui nos jornais de situações semelhantes, de crianças que estão fazendo isso com os avós. Então, eu acho que não é que o grupo de idosos tenha certa resistência, ele não está sendo abordado da maneira adequada para eles se incorporarem a esse mundo digital. Então, você precisa ter paciência, você precisa ter estratégia, todo esse tipo de situações para que eles realmente se incorporem. Eu acredito que muitos deles querem fazer isso, né? Mas tem um pouco de vergonha de ter que reconhecer que para eles é difícil e um pouco de medo de escutar não tenho tempo de explicar. Eu acho que é mais por esse lado. Perfeita a sua colocação, Sandra. Eu acho que é isso mesmo, e tem relação com a fala do Matheus, inclusive, né? Porque você tem um envolvimento das pessoas dessa faixa etária com a tecnologia quando há um engajamento, mas não no sentido que ele falou que o Estado propõe, né? Mas um engajamento no sentido prático, né? E aí trago até para um relato de caso aqui, por exemplo, né? Minha mãe tem 62 anos, e eu dei um celular para ela, um smartphone, porque eu tinha projeto de morar fora e era uma forma de nós nos comunicarmos por videochamada, né? Quando a videochamada nem era tão comum assim como hoje por causa da pandemia. E a partir disso, ela estabeleceu uma relação muito próxima, né, com o smartphone, e eu fui ensinando a usar aplicativo bancário, por exemplo, né, redes sociais,
E hoje é uma das poucas formas de entretenimento que ela tem, porque ela não é uma leitora, não tem gostos por filmes, séries, por exemplo, né? E ela criou ali um engajamento com essa ferramenta devido às suas necessidades, né? Então, acho que a sua fala é muito importante nesse sentido. O André, somente contribuindo e também passando um pouco sobre a visão do nosso trabalho sobre o Facebook, a Forbes publicou uma reportagem no ano passado mostrando realmente esse acréscimo, né, esse aumento de público, ou seja, que o Facebook ele está se tornando uma rede social para adultos mais velhos, né? Ou seja, você tem um aumento de porcentagem de pessoas com mais de 55 anos utilizando o Facebook, o que, por exemplo, em 2017 era 49%, em 2019 subiu para 53%, né? E o mesmo acontece entre as faixas do 35 aos 54 anos, né? Então, só um dado para contribuir também com essa questão, né? Da questão das mídias sociais e como que esse público também está se engajando, né? Também nessas mídias. Perfeito, Mário. Só para quebrar um pouquinho o gelo, né? Esse público que somos nós, né? Na verdade, é mesmo. E nós percebemos aí, conversando com os nossos alunos mais jovens, que eles raramente usam o Facebook, né? Eles usam mais o Instagram, o TikTok e outras redes para se comunicar, né? Então, acaba sendo uma coisa secundária, né? Interessante nós pensarmos nessa evolução também. Mais algum comentário? Não? Então, acho que podemos fechar aqui a apresentação desse trabalho, né? Embora os autores não estejam presentes, deixo aqui registrado meus parabéns pela pesquisa, né? Muito relevante, muito interessante, suscita muita discussão, muito debate, né? É realmente uma pena que os autores não estejam aqui, mas... Boa tarde. Boa tarde. É da Higiane. Eu fiquei com problema de conexão. Ah, sim. Mas eu sou a autora do trabalho. Poxa, a gente estava debatendo aqui o seu trabalho. Eu consegui ouvir boa parte. Fico muito feliz por ter levantado essa questão. É uma questão do meu dia a dia, é uma coisa que me preocupa muito. O trabalho surgiu da necessidade de criar uma ferramenta prática para isso. Ouvi falar da sua mãe ter tido esse progresso com a questão tecnológica, me prova que eu posso chegar lá. Então, assim, é isso que a gente quer mesmo, fomentar essa discussão, ela começar de pouquinho, pela necessidade de ver o filho, porque você chama o essencial, o emocional, e busca através disso, através da educação, através da troca de conhecimento com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu filho, com o meu marido, a tecnologia para usar o banco, as redes sociais, nesse momento de pandemia, aproximar as pessoas. E quando você vai no dia a dia, na pesquisa, quando você vê a carência, você percebe que é possível, porque eles querem. Alguém me perguntou, quando eu estava montando o projeto, mas você já viu isso? Você já viu isso acontecer? Já. E eu vi agora... Vi o Marcos falando da pesquisa do Facebook, que também usei, li para fazer meu trabalho, vi você, André, falando, a Sandra, ou seja, são experiências que a gente troca, que a gente percebe que é possível sair do artigo papel e fazer um projeto, como a gente está tentando, junto com os outros autores, montar alguma coisa prática, fazer para que eles usem mesmo. Que bacana, Daiane, que bom que você entrou, né, e pôde fazer aí seus comentários, né? Realmente, há esse caso de inversão na minha família, porque o meu irmão tem 42 anos e não tem smartphone e não quer ter, né? E a minha mãe navega tranquilamente ali pela internet, procura receitas e, enfim, ela construiu ali um letramento dentro desse recurso, né, que é o smartphone. Então, acho muito bacana isso, né? Muito interessante como, pela necessidade, ela aprendeu a usar essa ferramenta, né?
é muito interessante. É bem isso mesmo, a necessidade, como tem outras coisas, né, André? E o teu irmão, ele não quer usar, ele tem a opção, mas você vê hoje que tem idosos que moram só, precisam pagar conta. Como é que ele vai fazer hoje para sair de casa? A gente tem um projeto na instituição que a gente trabalha que não é, você só vai ajudar, não existe ainda a tecnologia. Você, como funcionário, se dispõe a ajudar os idosos a usar. Então, é um primeiro passo, né? A forma que a gente achou de colocar um pouco em prática isso. Você vai na casa, você vai numa loja, e ensina a pessoa a usar, troca esse conhecimento, usa realmente a educação para isso. Daiane, nós temos mais 3 minutinhos. Eu vou só fazer uma pergunta que talvez você já tenha até respondido, né? Tá, pode. Vocês todos têm conhecimento de alguma instituição bancária que forneça soluções tecnológicas voltadas para o público idoso. Mas, pelo que me parece, você disse que essa solução não existe, o que existe é um auxílio, é isso? Tecnológica não existe, palpável, né? Você tem um aplicativo, por exemplo, isso não existe. No Brasil, nas instituições bancárias que nós levantamos, isso não existe. Algumas instituições hoje faz isso que eu estou te falando, um aconselhamento, porque precisou, principalmente mais voltado de março para cá. Quando eu comecei a pesquisa em janeiro, já havia um planejamento. E foi posto em prática por conta de tudo que a gente viveu e está vivendo. Então, existe só aconselhamento, forma de ajudar, mas não de forma educacional, como a gente pretende. Vamos montar uma plataforma, fazer um curso, vamos chamar para conversar. Isso ainda não, mas você já tem alguns funcionários de algumas instituições que já vão em determinados lugares, asilos, casas de idosos e assim por diante, só para auxiliar, para ajudar mesmo. Deixa eu te ensinar aqui, pegar na mão. Mas a tecnologia em si ainda não existe. Perfeito. Daiane, que bom que você entrou, parabéns pelo trabalho, eu acho que acrescenta muito, né, e esse olhar para o idoso é muito importante numa sociedade que está envelhecendo, né, acho que todo mundo gostou bastante do trabalho, então, parabéns. Obrigada. Então, às 15h30 nós voltamos com o último trabalho. Até já. Até já. Vou só pedir para você, Daiane, desabilitar o microfone, tá? Conseguiu? Era dele mesmo que estava falando? Era só quando ele estava, quando eu Daiane? ouvi direito, que começou Daiane? infelizmente, Por fim, chegamos à última apresentação da nossa sessão de comunicações, cujo título é Humanidades Digitais e Ensino de Ciências Sociais, uma discussão sobre as modalidades da cultura digital. O autor é o professor Felipe Ziotti Narita, do Centro Universitário Barão de Mauá. Olá a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado pela possibilidade de participação nesse congresso e de apresentação desse relato de experiência, que consiste em uma pesquisa intitulada Humanidades Digitais e Ensino de Ciências Sociais, uma discussão sobre as modalidades da cultura digital. Eu sou Felipe Ziotti Narita, fiz pós-doutorado na área de Ciências Sociais na USP e na Universidade Federal de São Carlos, e tenho, né, minhas 4 titulações acadêmicas obtidas pela Unesp. Na minha atuação profissional e nas atividades de pesquisa, eu sou docente do Centro Universitário Barão de Mauá, professor permanente do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp.
Também sou pesquisador associado da FAPESP, em um projeto na área de filosofia. Quanto a outras atividades de pesquisa, né, venho trabalhando com essas relações de interface entre educação e processos sociais do mundo contemporâneo, como pesquisador convidado da Universidade de Freiburg, em 2018, para inauguração do Círculo de Estudos Grégoire Girard. Também desenvolvo um projeto de pesquisa sobre rede e desmaterialização da produção social, né, junto a um projeto aprovado pela editora da Universidade de Westminster, na Inglaterra. Vai sair em 2021 como um livro. Também integro os grupos de pesquisa na área de ciências humanas e sociais, intitulados Historiar, vinculado ao CNPq, e integro o Laboratório de Estudos sobre Infância, Juventude e Educação da USP. O relato de experiência, né, apresentado aqui no terceiro congresso RCEAD, pensa um pouco sobre as condições do ensino, né, mediado por tecnologia, ou seja, no ambiente virtual, no contexto da pandemia de Covid-19, em 2020. Então, a ideia, basicamente, é articular, né, as possibilidades do ensino a partir da lógica do digital e das redes, à luz de dois grandes temas, né? O primeiro deles são as modalidades da cultura digital, e o segundo, a questão das humanidades digitais, né? Então, esse relato de experiência, ele decorre de uma experiência docente, né, situada junto à disciplina Sociologia, da qual sou professor, e essa disciplina foi ministrada semestralmente a cursos de licenciatura em História, Letras e Pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá. A discussão da experiência de ensino dessa disciplina, né, então ela é pautada em destacar, né, analisar significados das novas mídias e da socialização junto às redes. Quer dizer, uma tentativa de articular a experiência docente a um campo de pesquisa, né, que são as redes e a globalização, um campo de pesquisa no qual eu trabalho. E agora, mais do que nunca, a atividade docente ela foi literalmente tragada por essas forças, né? Então, basicamente, a experiência, né, o relato foi construído em cima da observação e da participação como docente nesses ambientes de interação virtual para aulas ao vivo, dentro de uma plataforma institucional, né, bastante eficiente, inclusive, para desenvolvimento dessas atividades. A disciplina, né, eu acho que como todas as disciplinas presenciais do semestre passado, né, ela foi preparada para um curso presencial, né, um curso regular, presencial. Então, a disciplina contava, né, com 15 blocos temáticos, cada qual com 4 aulas, que iam basicamente das origens da filosofia social até problemas do século XXI, como pensar a sociedade de risco, a globalização, o giro pós-colonial, temas contemporâneos, né? No meio desse percurso, né, a gente foi afetado diretamente, nós e o resto do mundo, nós fomos afetados pela questão da pandemia. Isso implicou, a partir do nosso trabalho, a suspensão das atividades físicas e presenciais. Então, o ensino, ele acabou totalmente vinculado aos meios digitais, né? Quer dizer, a cultura digital, a lógica do meio digital, não era mais exatamente um apêndice do processo de ensino, que era basicamente físico ali, né, presencial. Ela se tornou o próprio meio, né, de sobrevivência das atividades do ensino. Então, isso implicou uma reavaliação de metodologias, né, e de experiências de um trabalho que agora é tragado pela linguagem da cultura digital, né? No caso da disciplina, né, de sociologia, nesse trabalho semestral, né, que foi surpreendido aí no comecinho do semestre pela suspensão das atividades, é uma relação, acho que uma resposta social do nosso comportamento a isso, né, que é possível perceber nas turmas e até nos docentes, é a relação do estranhamento, né, porque é uma socialização que ela está abstraída do meio físico, do contato, né, interpessoal físico, e ela passa a depender, ela é mediada por dados e por imagens. E por isso ela dialoga com a pervasividade da cultura digital, né? É pervasivo porque a cultura digital exige uma presença integral nas relações sociais, uma indistinção crescente entre público e privado, né? Com o smartphone, com as redes, os computadores pessoais. A gente a impressão de que está sempre disponível, né? Atendendo necessidades e respondendo a interações e tal.
E uma consequência muito lógica, né, desse processo social todo é a nossa sujeição às contingências técnicas, né? Há problemas de acesso que tem a ver com desigualdades na distribuição do acesso à internet, tem a ver com a qualidade das redes, né, a velocidade das conexões, tem a ver com o horário em que as conexões são feitas. Então, todo esse ambiente que passa a permear e deve ser considerado, né, em qualquer discussão sobre a cultura escolar, sobre as metodologias de ensino. Então, a experiência de aprendizagem, perdão, esse relato de experiência dialoga, né, exatamente com essa transformação que é bastante profunda do ponto de vista da organização do saber escolar. Um ponto importante para reflexão, né, dessa lógica, é algo que permeou toda a minha observação no curso de sociologia que eu ministrei, é a questão da cybercultura, né, como afirma um teórico francês, né, o Pierre Lévy. Ele mostra que a conectividade, a reprodutibilidade da cultura digital são elementos estruturantes dessas relações sociais dependentes do novo meio técnico, né? Então, existe uma ruptura sociológica aí com aquela unidimensionalidade das mídias de massa, em que os conteúdos eram padronizados e a possibilidade de interação era praticamente inexistia, né? Ela inexistia. Se a gente pensar no rádio ou na televisão, né, os grandes protótipos aí dessas relações sociotécnicas de massa, né? Com o ambiente virtual, o universo de relações, de socialização com o saber, né, ele é muito mais sofisticado, muito mais complexo. Então ele está imerso nessa cybercultura e, sobretudo, no caso das ciências humanas, né, especialmente na sociologia, que é a disciplina que eu utilizei aqui como um campo de observação para essas experiências, né, é importante a gente considerar o tema das humanidades digitais, que vem ganhando muita atenção dentro das ciências sociais, né, que tem a ver não apenas com a mudança de meio, né? Não é apenas a mudança de suporte, que antes eram basicamente dependentes de bibliotecas e salas de aula físicas, e agora estão cada vez mais no mundo das redes, né? Não é apenas a mudança de suporte, mas é uma mudança na relação social que nós construímos por meio desses suportes, né? Então, as humanidades digitais destacam, por exemplo, o papel da manipulação dos dados, né? Sejam som, imagem, texto, links, etc. E a possibilidade de difusão dos acervos culturais não mais dependentes da presença física. Bibliotecas, museus, jornais, arquivos, exibições, tudo isso cada vez mais presente na lógica digital. Então, dois estudiosos importantes das humanidades digitais, Daniel Cohen e Roy Rosenzweig, mostram que as humanidades digitais dialogam com possibilidades de ensino, né, em disciplinas que são teóricas, no caso da sociologia, né, possibilidades de ensino que abrem aí um leque de campos de trabalho, né, para que a gente possa dialogar com esses novos meios, né, principalmente numa situação como a que nós vivenciamos e ainda vivemos, né. Então, essas características seriam o armazenamento praticamente ilimitado de conteúdos, né, em nuvens, drives, etc. A disponibilidade remota desses conteúdos, não dependem mais de um local determinado, né? A flexibilidade, que permite recombinações de diversos formatos, né? Uma hibridação, vamos dizer assim, né? Som, imagem, texto e tal. A diversidade, que são conteúdos muito diversos, não são apenas padronizados como o impresso, que fica na biblioteca, né? Então, existe uma diversidade de mídias aí. E, sobretudo, a hipertextualidade, porque um conteúdo pode remeter o outro, né? De modo que não há necessidade de deslocamento físico para acessar o outro, né? Basta uma simples mudança de guia ou de aba em um navegador, por exemplo. Então, essa relação de interatividade de estímulos permite uma nova lógica de construção, de socialização e legitimação do saber, né? Para além meramente da mudança de suporte do processo educacional. E ao longo da disciplina sociologia, né, eu percebi a possibilidade de explorar essas relações, tendo em vista que era uma disciplina muito teórica e ela acabou, vamos dizer, enriquecida, né, com um trabalho devido em torno disso. Daí, nessa experiência, nesse relato de experiência, eu sugeri aqui 4 pontos, né, para o mapeamento dessas relações do ensino na cultura digital. Primeiro é a reprodução e circulação de informação, né?
com a possibilidade da gente digitalizar textos, autorizar os alunos a acessarem acervos, né? A relação fica muito mais rápida, a circulação é muito mais intensa de informação, né? Eu fiz muito isso com textos de teoria social, por exemplo. O segundo ponto é interatividade e reflexividade, quer dizer, as próprias salas de aula virtuais permitem uma interatividade muito grande e uma capacidade de a gente refletir sobre a prática, discutindo ali on the ground, né, no momento em que as atividades ocorrem com os próprios alunos. O terceiro ponto diz respeito ao fluxo de informações em rede, por meio das comunicações orais nas aulas ou dos chats que ficam abertos ali para perguntas e tal. A interação é bastante dinâmica, né? E isso permite o quarto ponto, que é uma reconstrução identitária. Eu noto que muitos alunos que no ensino presencial ali eles eram um pouco acanhados, no meio virtual existe uma espécie de reconstrução da própria posição como aluno, eles se colocavam mais, né? Se manifestavam mais, talvez por não estarem tão visíveis assim, eles apareciam mais no chat e tal, não necessariamente ativavam a câmera, né? Então existe uma renegociação identitária também nesses processos. Basicamente, esse relato de experiência, então, assinala uma possibilidade de reavaliação na tessitura do saber escolar, né? A lógica da cultura digital e a desterritorialização das interações das informações permite um jogo com a construção de disciplinas e do saber escolar, que é um jogo pautado exatamente nessa gramática da cultura digital. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção, né, pelo espaço, eu fico à disposição. Um abraço. Então, agora eu abro para perguntas. Quem gostaria de começar perguntando ao professor Felipe? Posso começar, então? É interessante nós pensar... Bom, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, Felipe. É muito interessante aí essa análise que você faz da interação dos alunos nesse período, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais essa questão da autoria do texto, né? Que se dissolve um pouco nesse território, né? É interessante a gente pensar isso. Eu tenho alunos ali que compõem poemas e eles ficam extremamente chateados, né, perturbados, porque eles postam um texto e aí, de repente, já vem ali alguém na sequência, copia, cola e não atribui a autoria, né? E aí eu falo muito sobre a importância de ter o registro, né, desse texto, de registrar os direitos autorais, já que eles pretendem publicar esses textos futuramente. Então, você chega a tocar aí nessa questão da hibridização, né? Há um remix muito grande, os conteúdos se juntam, conversam, na origem é um terceiro conteúdo, e nesse sentido, muitas vezes, a gente vai perdendo muito essa noção de direitos autorais que a gente tinha, né? Essa noção que a gente tem, aliás, é toda construída na nossa mente, né? Como que você enxerga essa questão, que é bastante complexa? Professor André, prazer, muito obrigado pelo espaço, pelas questões. Tá bom meu microfone? Está todo mundo me ouvindo bem? Tá? Sim. De fato, essa questão as novas mídias permitem, a interação digital, né, permite isso, essa abstração da noção de autoria. E quando você estava falando, André, eu lembrei muito daquele texto do Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, que fala da reprodução mecânica da cultura, né? A gente perde a noção da originalidade, do original. Então, isso tem a ver com a autoria. Esses conteúdos são copiados, colados, são difundidos, são mixados. E a ideia desse relato de experiência, que é uma observação, né, da condição da disciplina, foi justamente perceber, talvez, né, um novo mecanismo de legitimação do saber, de construção ali do saber escolar. A gente está numa época em que isso está colocado, pelo menos para boa parte dos estudantes, de maneira muito naturalizada, né? Então, aqueles antigos referenciais de autoria, de critério e tal, isso fica muito esfumaçado, fica uma zona cinzenta. E os estudantes lidam com muita naturalidade. Claro que do ponto de vista do trabalho docente, né, principalmente docentes da área de produção textual, que trabalham diretamente, né, com essa questão, é
campo minado, né? Na verdade, é um campo minado. Então, o que eu estou trazendo como essas modalidades da cultura digital, e uma delas, sem dúvida, é essa que você bem mencionou. Isso aí traz diversos problemas também, que acho que daqui para frente isso vai ficar cada vez mais... Já existia, né? Não é que nasceu agora, isso já existia, mas agora, com essa nossa nova condição, né, a gente está organicamente exposto a isso, essa questão da autoria por meio dessa hibridização, dessa reprodução infinita de conteúdos, a gente no fim perde a noção de quem fez, quem não fez, quem copiou, quem não copiou. Isso do ponto de vista do trabalho docente é um grande desafio, até avaliativos, né, se a gente pensar em experiências de aprendizagem. Então, ao passo que abre algumas possibilidades, traz alguns problemas. Então, o argumento é basicamente esse, é uma mutação na forma de legitimação, né, do saber, de construção e de produção, de difusão do saber escolar. É verdade, Felipe, só contribuindo mais um pouquinho nesse sentido, né, temos até uma docente que trabalha conosco ali, na Barão, que teve um texto muito compartilhado, né, mais de 1000 compartilhamentos, e aí em alguns textos havia atribuição da autoria, em outros, por exemplo, as pessoas começavam a cometer desvios no texto, né? Então, ela começou a ver o texto circulando cheio de desvios da norma, e aí ela, meu Deus, e tem o meu nome lá embaixo, né? Como a gente perde o controle, né? E isso perturba. Você não ter o controle do seu texto mais, né? Do seu produto. É uma questão para a gente pensar, né? Bem complexa. Exatamente. A gente não tem controle do conteúdo e a gente não tem controle da imagem mais, a nossa imagem, né? Ela tá agora, ela circula, ela é gravada, quer dizer, na sala de aula eu já tinha o smartphone que gravava o áudio e tal, mas é muito mais complicado, né, difundir. Agora com as salas abertas e tal, a gente não tem mais controle nem sobre a imagem. Então é essa ideia, né, que a gente está assistindo, talvez seja esse processo da maneira como a gente se relaciona. A gente não se relaciona com a imagem, a gente se relaciona com outra pessoa. Só que essa relação é mediada pela imagem, né? Então, de fato. Certo. Mais alguém gostaria de perguntar? Então, continuo perguntando. Felipe, o que você define por pervasividade das mídias digitais descrito no trabalho? Pervasividade é um termo que talvez seja um neologismo em português até. Não sei se está dicionarizado. Pensei em outros, por exemplo, a invasão e coisas assim, mas invasão dá uma ideia muito unidirecional, né? É pervasivo, André, porque de alguma forma está presente em cada meandro da nossa vida social. A gente entrou agora dentro da esfera privada das pessoas, né? Abrindo escritórios, casas e rotinas que até então eram considerados do âmbito particular. Então, é pervasivo porque está presente em cada meandro, né? Ele está presente de diversas formas no mundo digital, seja pelas telas, pelo áudio. Então, é pervasivo porque ele, de alguma forma, ele se espalha, né? Então, as pessoas, a gente tem que, a todo momento, a gente está disponível. Com o smartphone na mão, a gente é produtor de conteúdo. Então, é pervasivo porque está essa coisa meio remota, né, da presença da cultura digital. Penetra realmente nos meandros da socialização, é como a gente se socializa. Certo. Mais oportunidades para vocês perguntarem, senão eu vou roubando aqui a cena e fazendo uma série de perguntas. Tem um aqui no chat. Ah, sim, vou lá. Simone de Paula pergunta, e a questão da segurança digital? Os dados circulam e as pessoas ficam vulneráveis, né? Esse é um outro ponto, né? Sim. Eles circulam, acho que a vulnerabilidade é pensada de diversos pontos de vista. Primeiro, a questão da autoria, se a gente pensar do ponto de vista avaliativo, né, que o professor André estava falando, porque é um problema para o docente, na verdade. Como é que a gente vai lastrear essas produções todas, né? Então, do ponto de vista do aluno, avaliativo, tem essa questão. Agora, do ponto de vista do docente, né, que produz o conteúdo, tem também uma outra questão envolvendo os direitos, né? Porque o que a gente está falando, o que a gente está discutindo, está expondo, isso fica gravado, isso fica na rede, isso pode circular em qualquer meio, assim, não tem um impedimento, pode ter um impedimento formal, mas não tem impedimento técnico, né, para que isso aconteça.
Então, a política de segurança de dados é uma discussão que ela é mais do que urgente, assim, agora dentro da sala de aula, né? A gente não está mais falando de redes e coisas que aconteciam fora da sala de aula, ou eram um apêndice da sala de aula. Elas existiam, mas era uma coisa assim, era um apêndice, né? A gente usava para ilustrar uma aula, para dar um exemplo, uma coisa assim. Agora não, agora a aula depende disso. Então, é uma coisa mais orgânica, essa relação com a segurança. Porque os dados, de fato, estão muito mais vulneráveis. Não sei se vocês acompanharam as polêmicas envolvendo o Zoom, né, o programa, né, que a gente usa para fazer transmissão e tal. Tanto que muitas instituições abrem mão do Zoom, né, e usam, de fato, o Google Meet, porque não implica a instalação do software, mas implica estar vinculado à rede, né, de serviço do Google. Então, essa vulnerabilidade dos dados agora entrou dentro da dinâmica escolar, sem dúvida. Mais alguém? Alguma pergunta? Nós temos mais 3 minutinhos, então eu fecho com uma última pergunta, Felipe. Você relatou aí a maior participação dos alunos, né? Pelo bate-papo, eu tenho percebido isso também como professor. Além dessa contribuição, você consegue apontar aí outros ganhos que nós tivemos com o ensino remoto? Do ponto de vista dos ganhos, né, eu diria que esse aspecto da participação é interessante, porque como estava lá na apresentação, eu notei que alguns alunos, eles, no presencial, porque uma parte da disciplina foi presencial, até a emergência sanitária ser decretada, e depois ela foi para o virtual, né? No presencial, notava muitos alunos acanhados, não se manifestavam, talvez pela exposição ali na turma e tal. E no ambiente virtual, como existe uma posição, talvez um conforto, né, do sujeito estar ali num ambiente que ele conhece, não está em contato físico com as pessoas, então os alunos conseguiam se expor mais, né? Então, eu acho que isso é um ganho, né? Isso permite uma maior participação. Outros ganhos, o hipertexto. A ideia de hipertexto é uma coisa que me interessa muito nessas modalidades da cultura digital, porque o hipertexto implica mudanças muito rápidas de conteúdo, coisas que em uma aula presencial a gente levaria um tempo para fazer, ou pelo menos para expor, né? Nas aulas virtuais, essa mudança de conteúdo é muito mais intensa. Estou saindo até de uma aula agora, estou dando aula na pós-graduação, para a turma de mestrado e doutorado, então eu coloco o link do texto na sala e os alunos acessam o texto e já baixam e leem, e o texto liga com outros textos, né? O hipertexto eu considero um ganho assim, bastante importante para a dinamização, né, dos conteúdos. E aí é claro que é uma faca de dois gumes também esse outro argumento, mas eu acho que é algo que deve ser pesado, que é a questão do acesso, né, das modalidades do acesso, porque ao passo para muita gente, de fato, a gente tem uma desigualdade muito grande, acho que isso foi escancarado com a coisa da pandemia, né, no Brasil, né, na questão do acesso à rede e tal. Para muita gente isso acabou ajudando, beneficiando, né, pessoas de todos os locamentos, assim, de pegar 2, 3 transportes, e hoje é muito complicado, ainda mais em cidades maiores. Então, eu acho que esse outro lado do argumento também deve ser pesado. Eu acho que existe algo aí a ser considerado. E um terceiro e último ponto, a dinâmica da rede. Eu vejo que o trabalho, esse ambiente virtual, essa cultura digital, ela abre brechas para um ambiente mais cooperativo e colaborativo em algumas tarefas. Não em todas, mas em algumas. E isso, sem dúvida, ajuda muito a gente pensar possibilidades de trabalho em grupo, coletivos. A princípio tem aquele estranhamento, a resistência, mas eu percebo que aos poucos as turmas vão ficando mais afeitas, né, essa lógica colaborativa do Wikis e coisas assim do mundo digital. Perfeito, Felipe. Agradeço muito aí pelas respostas, né? Parabenizo mais uma vez pelo trabalho. Aproveito para parabenizar todos os autores. Certamente, nossa discussão contribuiu muito aqui para a construção dos nossos conhecimentos, né? Sobre tecnologia e ensino. E fecho, então, a nossa sessão de comunicação, desejando aí uma boa tarde a vocês e um excelente evento, né? Estamos só no começo dele. Um grande abraço. Obrigado, André. Prazer. Tchau, tchau.